Esse capítulo marca o final de mais um ciclo de visões, sendo que este ciclo começou no capítulo 12. Como eu já falei para vocês, o livro de Apocalipse vem em ciclos, e cada ciclo nos dá informações e avança sempre mais um pouco. Esse é mais um deles. Lá no capítulo 12, nós lemos sobre a antecipação do nascimento de Cristo, e nós vamos até o juízo final nesse ciclo, algo que se manterá daqui por diante também. As fórmulas que João utiliza, porque esse trecho, esse ciclo, ele é mais bem marcado. A gente entende melhor literariamente quando os momentos da revelação mudam. Ele usa principalmente três expressões: olhei, vi que, eu vi que isso, assim, assim, e eis que. Ele repete essas três fórmulas de mudança de cenário, vamos dizer assim, cenário literário, e isso faz com que a gente perceba os momentos do seu texto. A maior parte dos capítulos 12 e 13, que já ficaram para trás, sermões anteriores, falam principalmente da perseguição sofrida por aqueles que são fiéis ao Senhor, a partir dos esforços de Satanás, de seus seres satânicos, né? Nós já vimos, incluindo a besta que saiu da terra, a besta que saiu do mar. E tudo isso gerou muita dor e muito sofrimento aos cristãos nas revelações que João registrou para nós. Não só os cristãos sofreram, como os não cristãos foram também iludidos e enganados de forma muito profunda por esses seres guiados pelo inimigo a fim de fazer naufragar sempre as almas humanas. Mas agora, do capítulo 14 até o comecinho do capítulo 15, até o versículo 4 do capítulo 15, nós vamos ter principalmente a ideia da recompensa dos justos, o que é o outro lado da moeda. Nós agora vamos ver, embora ainda tenhamos aspectos do castigo dos impenitentes, mas o foco agora é o benefício auferido por aqueles que foram fiéis ao Senhor. E é exatamente disso que trata. O primeiro momento desse texto, são os 5 primeiros versículos, fala de um cântico no céu. Nós já tivemos outros lugares aqui no Apocalipse em que eu falei para vocês, toda vez que nós tivermos adoração, nós estamos no céu. E aqui nós temos novamente a ideia de que havia adoração perante o Senhor, embora não haja um cântico registrado, mas fala-se de um cântico, inclusive um cântico que não era compreendido e nem era aprendido por ninguém, a não ser pelos 144.000, que são, na verdade, um resgate que João faz do capítulo 7. Lá no capítulo 7, nós explicamos quem eram esses 144.000, que são os redimidos da terra, que representam todos os salvos do Senhor ao longo de toda a história da redenção. Bom, não é a besta da terra, que é apenas uma paródia do Cordeiro, fingindo ter ressuscitado, como nós vimos no capítulo 13. Não é Satanás o imitador das coisas de Deus, mas é o Cordeiro, que é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores, que assume para si a função principal que denota ser o ente principal neste capítulo como um todo. Mesmo que ele não seja literalmente citado em alguns momentos, ele é quem está por trás de tudo, ele é quem está acima de todos. Ele se posiciona majestosamente sobre o Monte Sião. Isso está lá no primeiro versículo. Olhei, podemos entender que é mais um dos vi. Olhei, e eis que o Cordeiro, olhei, e eis que começamos um novo momento de diálogo de João. Eis que o Cordeiro estava em pé sobre o Monte Sião. Estar de pé é sinal de autoridade, sinal de governança. E o Monte Sião é de suma importância na história bíblica. É o lugar em que Deus coloca o seu governo centrado na terra. E ali está o Cordeiro. E a intenção de João nesse momento é mostrar claramente que aqueles que sofreram por causa de Cristo vão triunfar. E o próprio Cristo já antecipa isso, colocando-se como aquele
que está sobre tudo, sobre todos, governando toda a esfera da criação a partir do simbólico Monte Sião. Não é literal, mas é uma figura simbólica para nós entendermos. Seguindo aquela tradição profética do Antigo Testamento, quando os profetas de Deus traziam palavras duras, palavras de exortação, de vindicação da honra e da glória do Senhor em meio a uma terra que pecava, logo em seguida o Senhor sempre trazia uma mensagem de restauração. Vocês vão para o exílio, vocês vão ser escravizados, vocês vão apanhar da vida, vocês vão passar por dificuldades porque abandonaram o Senhor, seu Deus, mas eu vou trazer um livramento, eu vou mandar um libertador, eu vou tirar vocês da escravidão. Sempre na tradição veterotestamentária, Deus trazia a palavra do que ia acontecer, e às vezes muito pesado, mas ele logo depois trazia também o conforto. Talvez vocês desta geração vão morrer lá no exílio, mas um dia eu vou trazer o povo de volta para a terra prometida. Então, esse padrão também acontece aqui. O capítulo 12 e o capítulo 13 foram muito duros, falando, nos comunicando o tempo todo que seguir a Cristo é sim ir em direção ao sofrimento e à perseguição. Mas agora, quando chegamos ao capítulo 14, começam significativas bem-aventuranças a serem reveladas para nós. E muitas vezes as bem-aventuranças para os filhos de Deus representam também contrastar as infelicidades daqueles que não são filhos de Deus. O que será que espera aqueles que são filhos de Deus? A começar, eles são aqueles que precisaram fazer uma decisão. Eles tinham que carregar uma marca. E eles tinham que escolher ou a marca da besta que tinha sido oferecida anteriormente para que pudessem comprar as coisas, para que pudessem andar nessa terra sem perseguição aparente. E aquele que rejeitasse essa marca padeceria duramente. Ou eles receberiam a marca do próprio Cordeiro e por isso também padeceriam nesta terra. Se eles aceitassem a marca da besta, eles teriam uma falsa sensação de prosperidade, de privilégios, que é aquela falsa sensação que, por exemplo, uma pessoa corrupta tem. Ela se corrompe e ela tem uma sensação de ter se dado bem na vida. Mas isso é uma falsidade. Nós sabemos que isso é falso. E assim também essa marca. Aceitava a marca da besta e tinha aparentemente bonanças nesta vida. Não. Estava sendo entregue a uma maldição eterna. Mas aceitando a marca do Cordeiro sobre si, estava dizendo para esse mundo: vocês vão me perseguir, vão me matar, vão me espoliar, vão me queimar vivo, vão me cerrar ao meio, como tantos heróis da fé do passado. Mas eu vou ter alguma coisa no futuro que vocês não vão ter. Eu sofro aqui por algum tempo e tenho eternidade ao lado de Cristo. Vocês vão usufruir aqui por algum tempo e vão ter a eternidade de sofrimento. Essa é a mensagem inicial de João. Eles escolheram Cristo, eles escolheram o Cordeiro, eles escolheram adorar aquele que está de pé sobre o Monte Sião. Essa é a mensagem inicial de João. Ao invés de se voltarem para aquela besta que está na grande cidade, como nós lemos lá no capítulo 11, um pouquinho antes de entrarmos nesse ciclo. Não escolheram o que viram, não escolheram a falsa trindade, não escolheram a marca da besta, escolheram sofrer por um tempo para ter a eternidade diante do Senhor. Enquanto nós temos o Senhor de pé sobre o Monte Sião, a besta está de pé, o dragão está de pé sobre a areia do mar. Nós sabemos o que é estar sobre o monte e sobre a areia. Lembram da casa construída sobre a rocha e sobre a areia? Assim também é no universo espiritual. Esse dragão em pé sobre a areia do mar, lá do capítulo 12, ele envia as suas duas bestas do capítulo 13 para fazer das pessoas seus escravos, seus serviçais.
E essa é a figura que o Apocalipse nos dá daqueles que não servem ao Cordeiro. São serviçais de Satanás e seus enviados, seus asseclas. O Senhor governa. A despeito do que possa parecer, a despeito do que a nossa vã percepção possa ter de engano contra nós mesmos, o Senhor é quem governa. Quando chegamos ao final desse trecho, tem um detalhe muito curioso, de difícil interpretação, que é no versículo 4, estes são os que não se macularam com mulheres, porque são virgens. E há muita disputa exegética sobre essa sentença, mas eu fico com a maioria dos comentaristas da nossa linha teológica, que aqui, na verdade, nós estamos diante de uma metáfora para a noiva de Cristo, como depois nós vamos ver lá em Apocalipse 19, Apocalipse 21 volta a falar, sendo algo figurativo que se refere a uma recusa em, sendo parte da noiva de Cristo, participar das imoralidades, dos convites deste mundo, das atividades mundanas de qualquer tipo, e com isso mantém-se fiel naquilo que Efésios 5 nos ensina, que é a relação entre marido e mulher. Eu fico com essa interpretação, se você quiser outra, fique à vontade, tá? Mas eu prefiro essa aqui, eu acho mais coerente com o texto bíblico. Aí nós chegamos na parte principal desse capítulo, que vai do versículo 6 até o versículo 11. Quem aqui já ouviu falar em Dante Alighieri? Eu espero que vocês tenham lido O Inferno de Dante. Se não tiverem, leiam. É uma obra que vale a pena ser lida. É literatura, viu, gente? Não é teologia, é literatura. Vocês vão ver um monte de gente lá nas 9 helicoides lá do Inferno de Dante. É tudo literatura, tá? Não transformem aquilo no seu livro teológico. Mas vale a pena, você sabe que a gente gosta de insuflar a cultura entre nós. Essa é uma das representações mais icônicas que nós temos nas artes literárias a respeito do que é o inferno. É uma obra extensa, uma obra antiga, mas ela trata exatamente do sofrimento eterno. E Dante, muito incomodado que estava com algumas coisas morais que ele via no seu tempo, inclusive dentro da igreja medieval, ele coloca até alto clero ali dentro do inferno. Foi corajoso para o seu tempo. Ele estrutura 9 círculos que funcionam de forma helicoidal, e cada um desses círculos é reservado para pecadores de modos de pecados diferentes. E ali se encaixam, nesses 9 círculos, um sobreposto ao outro, e dependendo da gravidade do pecado, o sujeito está num ou noutro. Então é uma obra bastante plástica para você ver, e ele dá nomes, ele dá um monte de coisa lá. É muito rica em simbolismo, é muito rica na imaginação, mas como eu falei, é uma obra literária, tá bom? É como a turma aí, há uns 30 anos atrás, andou apavorada por causa do Deixados para Trás, que era uma obra literária e virou um compêndio de teologia. Teologia avessa à Bíblia, mas tá bom? Não transformem isso em teologia. Mas, de certa maneira, essa visão literária, ela procede de algum tipo de conhecimento cristão. Porque ele não teria tido aquelas ideias se ele não conhecesse parte da Escritura que trata da punição eterna. Voltando para Apocalipse 14, de 6 a 11, que é o trecho em que nós estamos agora, o que nós temos aqui é uma visão do julgamento final, que é diferente de Alighieri, é diferente do que Dante escreve. É muito menos plástica, é muito menos nominal, você não vê nomes, você não vê 9 conjuntos de pecados e de pecadores, você não vê aquilo. No entanto, é profundamente dramático, porque quando você olha para a obra de Dante, você vê a habilidade de um escritor de alguns séculos atrás, mas quando você olha para a Bíblia, você vê a expressão da verdade que foi ordenada pelo próprio Deus, por inspiração, que se registrasse e que fosse contundente para o nosso coração hoje.
Nós não podemos buscar no texto bíblico as metáforas que temos na obra literária. E também não podemos buscar na obra literária as verdades que são expressas exclusivamente no texto bíblico. Mas aqui nós temos uma advertência, a proclamação do evangelho que se segue de uma advertência intensa a respeito do destino daqueles que adoram a besta e a sua imagem, porque, literalmente, João coloca aqui quem é que vai estar nesse lugar. E ele descreve. Versículo 11, nós lemos: a fumaça do seu tormento sobe para todo sempre. E os adoradores da besta e da sua imagem, e quem quer que receba a marca do nome da besta, não tem descanso nenhum. Quem é que vai estar nesse lugar? Os adoradores da besta, os adoradores da sua imagem, aquele que recebe a marca do nome, ou seja, aquele que se submete à autoridade da oposição ao próprio Deus. Esse estará na punição eterna. Isso é tanto uma advertência quanto uma garantia da justiça de Deus. E aí nós temos uma doutrina que ninguém mais gosta de falar. Quase igreja mais nenhuma fala, mas existe uma doutrina na Escritura chamada doutrina do inferno. E é dessa doutrina que João está falando nesses versículos. É uma doutrina que incomoda, é uma doutrina que constrange, é uma doutrina perturbadora, cujos meandros nós não podemos definir, porque a Bíblia não expressa tão claramente, ela não faz um compêndio literário para a gente entender o que é isso. Mas a Bíblia diz, é o que vai acontecer. A Bíblia diz quem vai estar lá. A Bíblia diz algumas coisas, por exemplo, é para sempre, não haverá interrupção. Essa doutrina é tão real que foi muito repetida na Escritura. E é uma das falas mais recorrentes do Senhor Jesus. Foi o nosso Salvador quem falou desse assunto, mais do que qualquer outro personagem da Bíblia. Não há prazer algum em abordar esse assunto. Não existe prazer nisso. A gente não vai ser um masoquista espiritual, tem gente que vai para o inferno. Não é isso. Pelo contrário, nós devemos mortificar em nós qualquer sentimento dessa natureza, se é que ele existe em nós. O próprio Senhor diz que não tem prazer algum na morte do ímpio, porque o Senhor sabe para onde o ímpio vai, por sua própria decretação justa e eterna. Isso é tão contundente para nós, que nós nos furtamos a fazer aquilo que nós fazemos com relação a outros assuntos. Você está passando na porta da casa do seu amigo, você olha para lá, está pegando fogo, o que você vai dizer? Você vai para casa para esperar ver o que aconteceu, ou você vai tentar avisá-lo? Fulano está pegando fogo na tua casa. Você vê o seu amigo prestes a passar mal, o que você faz? Você corre para ajudar. Porque nós nos importamos com as pessoas do nosso relacionamento. No entanto, nós temos deixado as pessoas que amamos, que nós dizemos que amamos, que são importantes para nós, não morrerem nem de fogo, nem de fome, nem de perigo, mas nós deixamos que elas vão para o inferno. Porque a competência e o trabalho para alertar as pessoas a respeito do inferno foi dada exclusivamente à Igreja de Cristo. Não adianta dizer que ama o seu amigo e deixá-lo morrer no meio das chamas. Não adianta dizer que ama o seu amigo e deixá-lo ir para o inferno. Não adianta. Isso é esquizofrenia espiritual da pior espécie. Isso é hipocrisia. Precisamos alarmar as pessoas. Como é que você faz a pessoa sair de um ambiente que vai pegar fogo? É por isso que tem aqueles sprinkles que jogam água, mas é por isso que antes tem as sinetas avisando, tem os alarmes avisando. Evacuem o prédio que vai pegar fogo. É por isso que as pessoas fazem treinamento para evacuar os prédios, para que não fiquem no momento do perigo. E nós não fazemos isso com as pessoas que amamos. Pelo menos dizemos que amamos. Nós deixamos que elas se percam. Estou falando alguma mentira, irmãos? Seguidamente eu tenho falado deste púlpito
para quem você comunicou o evangelho nessa última semana? E eu digo, não me respondam, porque eu não quero passar vergonha. Essa é uma doutrina bíblica. E nós precisamos alertar as pessoas que alguma coisa terrível está por acontecer. Noé passou 100 anos dizendo, vai chover, vai chover, vai chover, vai chover, vai chover, todo mundo passando e debochando de Noé. Um dia, choveu. Todos os que debocharam morreram. A igreja está há 2000 anos dizendo, Jesus vem, Jesus vem, Jesus vem, mas a gente se esquece de falar para quem está perto de nós. A gente se esquece de falar para aquele primo, para aquele amigo, para aquele tio, para a mãe, para o filho, para o vizinho, para o colega de trabalho, para o colega de faculdade. O que é que a gente tem que falar? Jesus vem. Por um constrangimento, não sei o que é, as pessoas se tornam uma espécie de invisíveis, crentes invisíveis. Né? Tem um manto de invisibilidade da sua espiritualidade. E na maioria das vezes as pessoas querem se parecer, querem se camuflar como sendo alguém aceitável às demais pessoas. Não se enganem. Se formos verdadeiros cristãos, não seremos aceitáveis perante as pessoas. E nem queremos. Nós queremos ser aceitáveis perante o Senhor e não as pessoas. Nós precisamos anunciar que a última oportunidade está diante de nós. E nós não sabemos quando será. Houve um pastor presbiteriano escocês, John Duncan. Ele era chamado de Rabbi, de rabino, John Rabbi Duncan. Ele nasceu no finalzinho do século XVIII e trabalhou ao longo do século XIX. E ele era um hebraísta, daí que ele ganhou esse apelido, né, de Rabi, ficou incorporado ao seu nome. E ele foi um missionário entre os judeus húngaros, uma missão muito específica. E ele foi um grande homem de Deus do seu tempo, deixou muita coisa registrada para nós, embora aqui no Brasil ele seja pouco conhecido. Ele diz o seguinte: não adiantaria dizer a um homem que ele pode vir a Cristo. Prestem atenção no que eu estou falando. Não adiantaria dizer a um homem que ele pode vir a Cristo. Nós temos que dizer que ele deve vir a Cristo. Isso muda tudo, porque a nossa mensagem foi amaciada. A gente diz, deixa Deus ser Deus. Isso é de uma pobreza que não é só teológica, é mental. Deixa Deus ser Deus. Sabe, eu acho que em nenhuma religião alguém falaria assim a respeito do seu ser divino. E nós cristãos fazemos, sabe, uma disfarçatez com o nosso Deus dessa natureza. Então ele diz, a gente não pode pregar dizendo, você pode vir nesta noite ao Senhor. Não, você deve vir, você está perdendo a sua vida. Seu tempo está sendo contado, você tem que vir a Deus. A mensagem é contundente. E ele diz, se pregamos que os pecadores não podem vir, e ainda assim devem vir, então a honra de Deus é vindicada e o pecador é silenciado no seu coração. Vejam bem, a gente tira a voz do pecador e põe a voz em Deus. E ele disse isso no sentido de que nós precisamos informar as pessoas do intenso perigo que as ronda e fazer com que elas entendam que vão morrer. Gente, essa mensagem precisa ser dita. A gente tem que dizer para todo mundo que está vivo, você vai morrer. Nós não podemos pregar um evangelho confortável de você pode vir quando você estiver confortável para conhecer Deus. Isso não existe na Escritura. O nosso evangelho diz, se você não vier, você vai morrer. Somos embaixadores de Cristo, nós anunciamos a palavra dele, não a nossa. E a palavra dele diz, não há vida, não há como ir ao Pai a não ser por mim. Ponto final. Quem não estiver em mim estará morto.
Quem estiver em mim estará vivo. É isso. Esse mesmo pastor presbiteriano disse numa outra ocasião: você não tem o direito, falando para as pessoas, você não tem o direito de ir para o inferno. Olha só como é que ele era incisivo. Você não tem o direito de ir para o inferno, porque Deus tem todo o direito de receber a sua adoração. Mas ele só vai receber se você for dele. E Jesus tem todo o direito de receber a sua fé nele. Ele era tão duro que ele dizia: você não tem direito de ir para o inferno. Você não tem direito de ir para o inferno porque existe um Salvador suficiente para salvar você. O inferno não precisa ser o seu destino eterno. Ele registra isso num dos sermões que ele prega. A Igreja de Cristo parou de pregar isso aqui. Ok. A ordem está no versículo 7. Temam a Deus e deem glória a Ele, pois é chegada a hora em que Ele vai julgar, e adorem aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Ordem. Não é sugestão, é ordem. Depois nós entramos no versículo 8. A Babilônia, no livro de Apocalipse, sempre é uma menção feita para a sociedade humana que vive em rebelião aberta contra Deus e as suas ordens. Particularmente aqui no texto de Apocalipse, também se refere ao Império Romano e todo o seu levante contra Deus. E aqui a Babilônia tem nas suas mãos uma espécie de cálice com vinho, um vinho do furor que deixa as nações bêbadas, inebriadas, embevecidas com paixões de sua prostituição. Prostituição da Babilônia que ela entrega para as nações. João pinta aqui uma tela que é a tela da nossa raça, da nossa história, da nossa sociedade, onde o vício passa a ser chamado de virtude, onde a maldade é reconhecida como esperteza. Você liga a televisão, tem Babilônia. Você ouve o rádio, tem Babilônia. Você abre o seu notebook, seu smartphone, tem Babilônia. Você vai ao mercado fazer compras, tem Babilônia. Babilônia está em todos os lugares, está perto, está ao redor. O vinho que a Babilônia oferece entorpece quem bebe. E esse é o poder inebriante do próprio pecado. Entorpece a pessoa, bêbada, não sabe o que está fazendo, não tem domínio claro sobre os seus próprios atos. É isso que João está dizendo. Tem um vinho que é oferecido por Babilônia que deixa as pessoas sem controle. As pessoas estão indo no torpor da sua embriaguez. E esse vinho atinge toda a raça, porque todas as nações beberam. Diz aqui que foram todas as nações. Isso confirma a palavra de Deus que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Está lá em Romanos 3. Mas esse poder um dia cairá, que é o que João também fala. Cairá sob o poder daquele que está de pé sobre o monte Sião. Ele está lá em cima, olhando a Babilônia lá embaixo, com a sua representação na areia. E um dia o Senhor dirá: agora foi o tempo, acabou, Babilônia cairá. O pecado da Babilônia é poderoso, é generalizado, quase universal, mas João está nos confirmando, ele vai cair. Ele não vai ficar de pé. E aí chegamos aos versículos 9 até o 11, que falam da ira de Deus manifestada contra toda essa situação. E aqui aparece um outro vinho, que não é o da Babilônia, mas é um vinho sem mistura, que é a própria ira justa e santa de um Deus que é totalmente santo e totalmente poderoso. E o cálice da ira de Deus é uma resposta contundente ao cálice da Babilônia. Para cada gota que alguém beber do cálice da Babilônia, beberá também uma gota do justo castigo de Deus. Quem adora a besta e a sua imagem, todo que receber a marca do nome da besta, como eu falei antes para vocês, esses terão que beber do cálice da ira de Deus, e isso pela eternidade. São aqueles que negam o chamado do Deus eterno, o chamado do Criador de céu e terra, que rejeitam Jesus Cristo e optam pela adoração a si mesmo e a qualquer emissário do próprio inimigo das nossas almas. Entregam a sua autoridade
recebendo sobre si a marca da autoridade desses sequazes da alma. Preferem optar por uma religião falsa, vazia, por uma mensagem falsificada, por um pseudo-cristianismo, muitas vezes, mas estão se encaminhando para outra coisa, que é o que, nesse trecho, ele chama de tormento eterno, lugar das trevas e ranger de dentes, de fogo e de enxofre, de tristeza e de afastamento eterno de Deus. O curioso é que, quando estiverem sendo atormentados de modo profundo e eterno, João diz que estarão diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. O fato de divisar o Cordeiro Santo, sabendo que pela eternidade não há mais chance de ter comunhão com aquele Deus que foi rejeitado, talvez seja a mais profunda tortura que alguém pode sofrer. Não tirei isso da minha cabeça. Tirei isso do J.I. Packer, numa entrevista que ele deu, que é marcante. Saber que Deus está ali, mas que Ele jamais poderá ser tocado na sua intimidade, no seu coração. Pela eternidade, é pior do que qualquer caldeirão de fogo e de enxofre. Como eu falei antes, isso não é para a gente sentir alegria, é para a gente se contristar. Mas é também para a gente dar um passo e alertar as pessoas para com as quais temos sido negligentes. Se Deus mandar alguém para o inferno e quando ele fizer isso, não vai ser arbitrário. Nós temos mania de dizer, mas isso não é justo. Quando estivermos todos, inclusive aqueles condenados diante do justo juiz, diz a Escritura que a única coisa que vai conseguir fazer é dobrar os joelhos diante dele. Não tem palavra de argumentação. Não há inocência diante do Cristo negado. As pessoas insistem em dizer, ainda tem tempo, ainda não chegou a hora. Meus irmãos, o ano que vem eu faço 29 anos de ministério pastoral. Eu não contei, talvez devesse ter feito algumas anotações desde que eu fui ordenado, mas nunca fiz. Eu não contei quantas pessoas eu já sepultei. Porque tem uma parte muito boa do ministério, que é batizar os bebês, casar os irmãos, andar com as famílias, mas tem uma outra parte que é muito difícil, que é sepultar aqueles com quem você andou muitas vezes. Já sepultei gente idosa, muito idosa. Já sepultei jovens. De modo muito triste, já sepultei um bebê. Não sabemos quanto tempo nos resta. Nenhum de nós sabe dizer. A gente tem mania de dizer, eu sou jovem, eu tenho muito tempo pela frente. Não sabemos quanto tempo nós temos. Nós não sabemos se nos veremos daqui a uma semana. Que desfaçatez é essa que nós temos de dizer hoje não, Senhor, porque eu ainda tenho tempo? Hoje não, Senhor, estou preocupado em montar os meus silos, quero guardar os meus cereais. Louco! Vão pedir a tua alma, o que vai acontecer com você? Ainda não chegou a hora, ainda tenho tempo. O fato é que, piscando aqui os olhos, estaremos diante do tribunal de Cristo. E a gente fala muito daquele que não conhece o Senhor como seu Salvador. Meus irmãos, vamos nós também colocar a nossa barba de molho. Não vou entrar agora por uma discussão soteriológica, mas que a Bíblia diz para a gente ficar de olho aberto, diz. Que a Bíblia diz que aquele que perseverar chegará lá no final como vencedor, a Bíblia diz. Às vezes nós somos crentes velhos, guardando no secreto da nossa alma alguns pecados que precisam, sim, ser resolvidos diante de Deus. E não fazemos isso, porque amanhã eu faço. Ainda não, eu ainda tenho tempo, sou jovem, não tenho doença nenhuma. E a gente fica assustado quando ouve, rapaz, o sujeito tinha 30 anos, teve um infarto fulminante, não deu tempo para nada.
Vocês já ouviram casos assim. Nosso irmão saiu de casa para trabalhar, sofreu um atropelamento, graças ao bom Deus está se recuperando. É assim que as fatalidades acontecem, por acidente, por enfermidade, por um trauma qualquer do nosso organismo que deixa de funcionar. Nós não sabemos. A ira de Deus é tratada ao longo de toda a Escritura como algo de fato terrível, mas no Novo Testamento nós vemos que isso se centra na recusa do convite do Cordeiro de Deus. Juízo acontecerá no futuro, quando esta vida terrena terminar para todos nós. Sem oportunidade de mudar o destino, não haverá segunda chance, porque aos homens está ordenado morrerem uma só vez, depois disso segue-se o juízo. Fala em Hebreus 9. Os que morrerem como incrédulos, aguardarão o juízo eterno. Se morrer como incrédulo, não tem o que fazer. É por isso que o versículo 11 fala que a fumaça do seu tormento sobe para todo o sempre. Meus irmãos, isso é terrível. Eu não sei se você pensa como eu, mas olhar para uma sentença dessa na Escritura é uma coisa terrível. E não apenas o fogo continua eternamente, mas o tormento dos impenitentes, juntamente com o próprio diabo, Satanás, com a besta e com o falso profeta. Está todo mundo ali. Eles não são governadores do inferno. Eles vão ser penalizados por Deus no mesmo lugar. Sabe aquele desenho que tem, né, do capeta, do cramulhão lá, com um tridente espetando todo mundo no inferno? Meus irmãos, isso é alegoria, isso é brincadeira. Ele vai ser lançado juntamente com a própria morte naquele lugar e com todos os impenitentes. Nós podemos não entender a justiça disso agora, que estamos aqui. Mas esse é o problema do mal que nos cerca. E o mal nos cerca de tal maneira que a gente fica quase que cegado para alguns processos que a Escritura nos explica, nos ensina e a gente tem dificuldade. Quando estivermos, no entanto, reunidos ao redor do trono de Deus, cantando louvores a Deus lá no estado eterno, nós, os salvos, os remidos, nós não vamos questionar a justiça de Deus, nem uma vírgula dela. Nós vamos exaltar a justiça de Deus sem qualquer reserva. Com um cântico que nós vamos ver no próximo sermão, lá no comecinho do capítulo 15. Um cântico que nós cantamos. Grandes são as tuas obras. Grandes são as tuas obras. As tuas obras, Senhor, de trazer os remidos para a glória eterna e de enviar os impenitentes para a perdição eterna. Grandes são as tuas obras. Senhor, Deus Todo-Poderoso. A advertência desse trecho é o próprio versículo 11 que eu já li para vocês. Finalmente, nós temos um descanso, um chamado à perseverança, lá nos versículos 12 e 13. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Como igreja de Cristo, como quem prega, como quem se importa com quem está ao seu lado, é isso aqui que nós temos que buscar. É para cá que nós temos que conduzir as pessoas do nosso relacionamento, as pessoas que nós amamos e a quem nós queremos bem. Então ouviu uma voz do céu. Vejam bem, Deus não mandou um anjo falar. É uma voz que vem diretamente do céu. Só umas 2 ou 3 vezes nós vamos ver no Apocalipse uma voz que não tem intermediário. Não há um anjo falando, não há um ser vivente falando. É uma voz que vem do céu, dando-nos uma impressão de que é uma voz do próprio Senhor. E essa voz diz: bem-aventurados os mortos, que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem das suas fadigas, pois as suas obras os acompanham. Que contraste entre os ímpios atormentados do versículo 11 e os santos que descansam no versículo 13.
quando a gente morrer, se for antes do Senhor voltar, a gente não vai ficar no túmulo, a gente não vai ficar vagando por aí, a gente não vai para nenhum lugar intermediário, a gente vai direto para a presença do Senhor, aguardar aquele último e bendito dia, em que o justo juiz dirá para cada um daqueles que são bem-aventurados, porque morreram no Senhor, eles vão ouvir da boca do próprio Senhor: sejam bem-vindos e entrem no descanso eterno. Nessa hora não faz nenhuma diferença se você foi perseguido na empresa, se você foi perseguido por um Estado ateísta, se você foi morto, se você foi crucificado de cabeça para baixo, se você foi cerrado ao meio ou esfolado vivo. Porque as dores temporais deste mundo vão ser trocadas pela eternidade ao lado do Senhor. Temos um grande tesouro que nos foi dado graciosamente. E a pergunta que a gente se faz é: por que é que a caixa desse tesouro, o baú desse tesouro, está escondido embaixo da nossa cama? Se a gente ganhou aquilo de graça, por que é que de graça a gente não compartilha? Essas palavras finais comunicam uma mensagem de encorajamento, de apoio. Sempre que os cristãos enfrentam a morte e o temor natural da própria morte, nós sabemos que para onde vamos, mas como seres humanos caídos, a gente não quer morrer. A gente não quer acelerar esse processo, embora a gente saiba para onde vai. Mas essa é uma palavra de consolo. Esse mundo é hostil a Deus e ao seu povo, mas esse mundo está destinado a perecer. Em contrapartida, os santos que morrem no Senhor entram na eterna bem-aventurança. Os inimigos de Deus enfrentam ruína e destruição final, enquanto os santos entram no descanso e na presença eterna do Senhor. João faz um contraste claro entre os dois destinos eternos. João vem falando do sofrimento aqui e da glória eterna, mas ele agora fala: existe também um sofrimento eterno, um contraste pela eternidade. E nós sabemos que compete à igreja cumprir o seu papel. Amém? Perturbador, não é? O sistema desse mundo aqui eu já estou aplicando, concluindo e aplicando. O sistema deste mundo enreda as vidas. Não à toa ele jaz no maligno. Particularmente o sistema ideológico, o sistema de poder, mas também, como nós vimos no capítulo 13, mas também o sistema financeiro, ao qual nós estamos submetidos. Você precisa ter a sua área financeira em ação. Satanás tem usado muitas vezes o sistema econômico deste mundo para aprisionar corações, por meio do amor ao dinheiro, porque ele conduz aos prazeres materiais. Muitas vezes o apelo de vãs alegrias se realiza pelo poder econômico. E com isso a pessoa muitas vezes se torna insensível. Se torna insensível ao que está ao seu redor. Seja muitas vezes idolatrando o dinheiro que consegue amealhar com o seu trabalho. E não se assustem, isso não é problema de rico. O amor ao dinheiro é um pecado sobre a raça humana. Seja rico, seja pobre. Ricos e pobres são idólatras no seu coração. Seja idolatrando o dinheiro, seja adotando os ídolos de um Estado paternalista e materialista, que aí é o contrário. Ou vai para um excesso, ou vai para o outro lado, para o outro excesso. De qualquer jeito, é idolatria. Crentes têm se tornado insensíveis às necessidades daqueles que os cercam. Por que que você acha que Deus deu recursos a você? É para você usar com sabedoria. Você tem que ser mordomo daquilo que Deus deixou em suas mãos. Você não precisa entrar na disputa da revista Forbes para saber se você é um dos mais ricos do planeta. Não precisa. Eu até creio que seria muito bom se todos aqui tivessem
a capacidade de ter boas reservas. Inclusive para dizer assim, meu irmão, se está precisando de alguma coisa, eu tenho uma reserva e posso te ajudar. Deus nos deu para a gente poder usar bem. Se a gente não consegue usar bem, é ídolo. E ponto final. E nós nos tornamos também insensíveis ao reino de Deus, ao seu progresso, nos tornamos insensíveis às igrejas locais em que estamos. Ageu 1 diz, é possível que vocês tenham casas luxuosas, enquanto a minha casa está aos frangalhos. Temos nos tornado insensíveis, como as pessoas do tempo de Ageu. Pensamos muito nas nossas coisas e não pensamos nada nas coisas do reino de Deus, inclusive na parte visível do reino de Deus. O cuidado, meus irmãos, é que não podemos permitir que a bênção de Deus se transforme em maldição para a nossa vida. Eu já perdi a conta de gente que veio feliz da vida, pastor, consegui comprar aquela casa de campo, aquela casa na praia, lá em Maricá, lá na Lagoa, uma maravilha. 6 meses depois, cadê o pessoal? Agora vai todo fim de semana para lá. Vocês entenderam? Era uma bênção, era uma coisa boa, se transformou numa maldição. Isso é muito comum, gente. Isso é muito comum. O evangelho é tanto a revelação da justiça, segunda coisa, a justiça de Deus mediante a fé, está lá em Romanos 1, 16 e 17, quanto também a revelação da própria ira de Deus, que é a sequência que Paulo coloca nos versículos de 18 a 32 de Romanos 1. Esse evangelho precisa ser absorvido por cada pessoa, a ponto de gerar arrependimento e, consequentemente, uma nova vida em Cristo Jesus. Por outro lado, é da responsabilidade da igreja visível de Cristo que cada salvo em Jesus Cristo seja um pregador desse santo evangelho. Isso não pode ficar abafado dentro de nós. O mundo, as pessoas do nosso relacionamento, enquanto é tempo, enquanto essas pessoas têm fôlego de vida, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, como Malaquias coloca lá no seu capítulo 4. Amém, irmãos? Até o nosso amém sai pesado depois disso, né? Terceiro, são só 4. A punição eterna e consciente dos perdidos é uma realidade bíblica. A humanidade não tem como fugir dessa realidade porque ela é bíblica, ela é a palavra do Senhor. Jesus morreu para sofrer as penalidades do pecado em nosso lugar. Mas aquele que não está em Cristo não teve a troca da sua penalidade pelo sacrifício de Cristo. Ele não morreu em vão, porque ele próprio falou para o Pai: todos aqueles que me deste, estou carregando lá para a cruz em cima de mim. Só teve um, Pai, que era o filho da perdição, esse não teve jeito. Se você quiser, depois leia João capítulo 17, a oração sacerdotal do Senhor. Mas nós temos a necessidade de pregar a toda criatura, fazendo discípulos em toda parte, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, discipulando essas pessoas para a honra e para a glória do Senhor, porque um novo discípulo de Cristo é um novo propagador da verdade de Cristo. É por isso que é tão contundente a igreja de hoje ser composta por discípulos de Cristo que não se comportam como discípulos de Cristo na propagação do Evangelho. É necessário a gente pregar. O Senhor mandou a gente pregar. Ele não sugeriu, ele mandou. E aí a gente se pergunta, para onde é que estão indo os seus amigos? Se você hoje chegar em casa e receber sabe aquela ligação? Fulano morreu. Será que você não vai ter um pinguinho de dor na consciência? Você já pregou a mensagem da cruz para essas pessoas? Seu relacionamento?
Será que a gente tem mesmo coragem de deixar as pessoas que a gente ama perdidas pela eternidade? São perguntas que a gente precisa se fazer. E aí, meus irmãos, não tem pastor que mude o coração de ninguém. É você diante de Deus fazendo isso. Existe uma recompensa final para os filhos de Deus. Essa é a última conclusão, última aplicação. E a perseverança dos santos é o mecanismo pelo qual nós chegaremos lá na recompensa eterna mediante a condução e a graça do próprio Senhor. A amostragem do sofrimento eterno dos ímpios, como João faz aqui, contrasta abertamente com a alegria daqueles que são salvos e, portanto, recompensados com alegria indizível pela eternidade. Nós devemos nos alegrar não pela punição dos impenitentes. Isso tem que ser resolvido no nosso coração, caso tenhamos esse problema. A gente não pode se alegrar pela perdição de ninguém, mas a gente deve se alegrar pela vitória final de Deus, do Cordeiro e dos santos que serão levados para a sua presença. Amém, queridos? Vamos ficar de pé. Apocalipse, capítulo 14. Nós vamos ler apenas até o versículo 13. Olhei, e eis que o Cordeiro estava em pé sobre o monte Sião. Com ele estavam 144.000 que tinham escrito na testa o nome do Cordeiro e o nome de seu pai. Ouvi uma voz do céu como o som de muitas águas, como o som de um forte trovão. A voz que ouvi era como de arpistas quando tocam as suas harpas. Entoavam um cântico novo diante do trono, diante dos 4 seres viventes e dos anciãos. E ninguém podia aprender o cântico, senão os 144.000 que foram comprados da terra. Estes são os que não se macularam com mulheres, porque são virgens. Eles seguem o Cordeiro por onde quer que ele vá. São os que foram comprados dentre todos os seres humanos, primícias para Deus e para o Cordeiro, e não se achou mentira na sua boca, não tem mácula. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que habitam na terra, e a cada nação, tribo, língua e povo, dizendo com voz forte: temam a Deus e deem glória a Ele, pois é chegada a hora em que Ele vai julgar. E adorem aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Seguiu-se outro anjo, o segundo, dizendo: Caiu, caiu a grande Babilônia, que fez com que todas as nações bebessem o vinho do furor da sua prostituição. Seguiu-se a estes outro anjo, o terceiro, dizendo com voz forte: Se alguém adora a besta e a sua imagem recebe a sua marca na testa ou na mão, também esse beberá do vinho do furor de Deus, preparado sem mistura, no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. A fumaça do seu tormento sobe para todo sempre. E os adoradores da besta e da sua imagem, e quem quer que receba a marca do nome da besta, não tem descanso algum, nem de dia, nem de noite. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Então ouvi uma voz do céu dizendo: Escreva, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem das suas fadigas, pois as suas obras os acompanham. Palavra do Senhor. Meu Deus, estamos diante da tua palavra, inspirada por teu Santo Espírito, registrada para nós, a fim de aprendermos, a fim de termos para nós a instrução do Senhor desta tarde e noite. Que o Senhor nos alimente, que o Senhor nos dê direção e que saibamos manter em nosso coração, com a ajuda do Senhor, as raízes dessa tua palavra. Faz assim, ó Deus, por tua misericórdia e tua bondade, em nome de Cristo. Amém.